De Bem com o Pão. Olá, irmãos, estamos aqui agora para conversar com esse casal de Caxias do Sul que está aqui hoje no encontro das igrejas de 2016 em Passo Fundo. O Juliano e a Drisiele. Falei certinho, Drisiele? Tá aí, que benção então. E nós vamos pegar agora aqui com os irmãos um pouquinho mais do testemunho de vida deles com relação aos materiais. O Juliano já participou com a gente tempo atrás, mostrou uma pasta maravilhosa que serviu de grande auxílio lá para os irmãos que estavam começando esse trabalho. E ali o irmão trouxe do Senhor uma estratégia para a explanação dos materiais pelos locais que iam, uma pasta com todas as capas do material naquele momento, o preço, tudo certinho. Ajudou muito aquela capa ali, aquela pasta para quem estava usando, né? E agora, como é que o irmão tem feito? Usa a pasta ainda? Que o senhor tem trazido de estratégia agora, Juliano, para estar levando adiante esse material? Sim, tenho utilizado a pasta, irmão. Mas assim, o senhor tem me tocado a começar a ler mais os materiais, né? Opa. Que eu estou distribuindo, né? Um trabalho de revendedor, né? Na cidade de Caxias do Sul. Mas o senhor tem me mostrado a importância de ler esses materiais, né? Primeiramente para que isso faça um efeito na minha vida, né? Então, recentemente até eu voltei a ler o Livre-se da Depressão, né? Que muitas vezes nós pensamos que nós não temos depressão ou já fomos curados, né? Mas como ela está dentro de nós, assim, silenciosa, a gente não vê externamente a depressão como um fator, assim, muitas vezes no corpo, mas muitas vezes ela está incubada. Eu recentemente até tenho um testemunho, assim, que eu li esse livro e bem no início, assim, quando eu me identifiquei, eu vi que desde a minha infância eu tinha depressão. Desde os estágios iniciais, assim, de juventude, pela leitura inicial dos primeiros capítulos, eu vi que desde a minha infância eu tinha essa depressão. Eu até falei com o Senhor, digo, Deus, eu aceito que eu tenho, mas eu não quero. Né? Eu gostaria, Senhor, de até o final desse livro ser curado por Ti, né? Receber a paz no coração e o livramento disso que me assola, né? E creio que muitos estão nesse estágio, assim, como eu estava, né? E assim foi surpreendente, assim, que eu fui lendo capítulo por capítulo, assim, e até o final eu senti um alívio, assim, no meu coração, assim. Eu estava sentindo sentimentos, assim, de medos, de pavores, de não conseguir ficar sozinho, sabe? Uns pânicos, assim. E daí, eu fui ler o material. Daí eu vi que aqui surtiu um efeito tão grande que, lendo aquele material, o Senhor já me mostrou outros que estavam por trás daquele. Isso é uma coisa, assim, que eu sinto de compartilhar. Muitas vezes a gente pensa que vai ler um material isolado, mas você está lendo aquilo e você recebe outro que vai lhe ajudar a complementar aquilo. Depois daquele eu comecei a ler A Justiça da Parte de Deus, que fala sobre sentimentos de rejeição, né, sentimentos que eu penso que Deus é injusto, né, que também está atrelado à depressão, né, esses sentimentos. E agora eu estou lendo também o livro Rejeição, Dor Curável. Normalmente eu leio junto com a esposa antes de dormir, a gente faz o culto doméstico, né, no lar. Nossa, tem sido uma benção, assim, esses dois materiais juntos. A Justiça da Parte de Deus, o livro, né, e o livreto Rejeição, Dor Curável. Assim, então tem tirado coisas no meu coração, né? Agora, recentemente, até o Senhor está me dando experiências, né? Para me livrar desse sentimento de rejeição que me assola, assim, uma boa porção ainda, mas saiu já algumas coisas, sabe? Eu sinto que o Senhor mostra as experiências e já não está tão pesado, assim. Já começa a vir um alívio, então tu vê que o material está surtindo efeito. É claro, eu estou me buscando me abrir mais para Deus, né? Porque não é só ler, assim, irmãos, o material. Eu preciso, antes de ler, eu me abrir para Deus. Porque daí muitas vezes eu vou olhar o material e vou dizer, não está surtindo efeito o material da Editora Vento Sul. Mas não é por causa disso. É porque eu não abri antes de ler o material. Né? E Deus mostrou isso. Antes de eu aprender a querer mostrar para aquilo a bênção, eu preciso ser abençoado. Mas para eu ser abençoado, eu preciso introduzir esse material dentro de mim, porque está a verdade de Deus naquilo, né? Então eu compartilho isso com os irmãos, assim. Aqueles que estão revendendo, que façam um trabalho, antes de você fazer um trabalho assim, leia o material, porque o Senhor me mostrou que está surtindo mais efeito, até nas abordagens. Até nas abordagens, assim, das pessoas, porque como é que eu vou falar de uma rejeição para uma pessoa se eu não estou liberto por Deus? Agora, o meu testemunho do que o material me fez vai edificar a pessoa. Então o Senhor está mostrando que está surtindo mais efeito, assim. As vendas melhoraram, compartilho isso com os irmãos, melhoraram, assim. Porque eu vou me rendendo para Deus e Ele vai me abençoando. Agora eu me resisto a Deus, né? Estou resistindo à bênção de Deus.
Então compartilhe isso com os irmãos, assim, irmãos. Essa estratégia que o Senhor me disse. Começa a ler os materiais, se tu terminou um, vai pro outro. Assim, sucessivamente, porque é vasto o alimento espiritual através da editora, né? Então todos, eu creio que nós precisamos ler um atrás do outro, assim, irmãos. Não perder tempo, né? Não perder tempo, porque essa bênção, ela não pode parar, irmãos. Ela tem que ser introduzida em nós para surtir efeito nos outros, assim. E vai melhorar as suas vendas. Se você está vendo aí, vai melhorar. Assim como melhorou as nossas, assim. Pessoas têm chegado para nós. Tem se aberto, assim, porque daí tu fica dizendo, por quê? Porque eu estou começando a me render mais para Deus. Quando eu estava resistente, eu via que não... Porque eu não estava querendo ler. Eu estava querendo ir lá e fazer a venda e conquistar a pessoa com aquilo que já me abençoou. Só que Deus me disse, tá, mas se tu não proceder com a leitura e com praticar aquilo que tu leu, não vai adiantar, né? Daí eu vejo que está surtindo efeito, irmãos. E estimulo os irmãos a seguir, assim, a leitura dos materiais um atrás do outro, assim, para não perder tempo. Daí seus irmãos vão ver que vão ter mais vendas, vão ter mais êxito, as pessoas vão ser edificadas. Porque você vai falar do material, ela vai ver, nossa, mas tu mudou realmente, né? Até recentemente, meu pai compartilhou assim que eu era uma pessoa muito braba. Daí ele disse uma pessoa braba, o Juliano tá diferente, né? Por quê? Porque eu comecei a ler o material, né? E comecei a buscar praticar o que está escrito. Daí as pessoas próximas vão ver resultado, né? Amém? Que benção! Então tá, o conhecimento da palavra de Deus que é trazido através do material da Editora Vento Sul, que no material tem sido aí trazido ministrações, tem versículos, palavras, que vão te ajudar a ter mais comunhão com a palavra do Senhor, que tem toda a autoridade. E esta autoridade é que vai dissipar os problemas, os enganos que nós temos, para que nós consigamos viver com mais paz e a sabedoria que vem do Senhor. Drisiele, tá vendo aí o testemunho do varão? E para ti, como é que tem acontecido aí esse trabalhar desses materiais todos? Amém. Eu sempre tive muito apreço, né, pelos materiais da editora. Já faz um tempo que eu sou assim leitora, né, dos materiais. Mas eu queria compartilhar também uma experiência assim que eu tive com o A Injustiça da Parte de Deus. Foi uma bênção assim para mim. Esse livro, no começo, quando eu comprei ele, eu resisti um pouco à leitura. Foi algo que eu fui deixando assim, né, no canto. Mas um dia o Senhor me convenceu de que eu precisava ler. E foi um material que tive muita experiência durante o tempo que eu estava lendo, né? Porque ele vai fazendo algo dentro do nosso coração, é um capítulo por dia. E eu tive muitas provas durante aquela leitura, né? Durante aquele tempo ali. O Senhor trouxe muitos arranjos para mim, né? Que me provaram nesse sentido. E foi muito bom porque eu vi o Senhor fazer muitas curas no meu coração, né? Eu achava assim, eu sempre pensei, eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, né? Com temperamento forte, assim. Então eu pensava, eu não tenho isso. Rejeição é uma coisa que eu acho que não está assim muito forte em mim. E isso era um engano, né? Então, fazendo aquele material, o Senhor me mostrou que o que está por trás do orgulho é a rejeição, né? Nós somos orgulhosos porque a natureza do rejeitado está em nós, né? Porque ele foi rejeitado, né? Então, essa síndrome de Lúcifer precisa sair de nós, né? E essa leitura desse material trouxe muita paz, muita luz, né? Também trouxe muito quebrantamento, mas foi maravilhoso porque eu vi que o Senhor fez grandes coisas no meu coração. E eu também tive muita experiência nesse sentido de perdão, de olhar para coisas assim que estavam ocultas dentro de mim, né? E esse material de todos que eu li assim até hoje foi o que eu creio que Deus fez mais coisas e que eu pude me identificar, né, com mais coisas que estavam ali. E é uma perseverança, né, irmão? É uma obra de perseverança, como foi dito. Tu não pode pensar, isso eu não preciso, isso aqui eu vou deixar para depois, porque tudo isso que nós temos hoje na Editora Vento Sul, nós precisamos ver, nós precisamos olhar, nós precisamos, porque essa natureza pecaminosa está em nós, né? E nós temos essa necessidade, então se o Senhor trouxe, nós precisamos ver. Aquele livreto, como foi falado também, do Rejeição, Dor Curável, é maravilhoso. Nos explica muito detalhadamente sobre esse sentimento da rejeição, né? E os passos e como nós devemos fazer para nos livrar dela, que é o mais importante, né? Que é rejeitar esse sentimento da vez que ele vem, porque ele vai vir enquanto nós estivermos na carne, nós não vamos ficar
totalmente livres, né, irmãos, nós vamos precisar estar nos negando diariamente para que o Senhor venha subjugar, venha prender na carne esse sentimento pecaminoso. Então, nós precisamos buscar o Senhor, né? Precisamos da força que está no Senhor. E outro livro também que veio há pouco tempo que eu achei maravilhoso para mim foi o A Glória da Criatura, que fala sobre humildade, né? Maravilhoso também. Trouxe muita vida, muita edificação para mim. E eu creio que é o que nós precisamos, né? Não tem como nós levarmos a palavra para outra pessoa com orgulho, né? Ou com qualquer sentimento estranho ao de Cristo. As pessoas não recebem o Cristo, né? Eles precisam receber humildade, precisam receber mansidão, eles precisam tocar Cristo em mim. Então esse material também foi muito bom para mim. O Senhor fez grandes coisas. Que maravilha! Então tá vendo realmente como a gente tem essa natureza, né? O orgulho ali que habita em nós realmente e a nossa luta, porque com o orgulho a gente se ofende fácil. A gente deixa de fazer algumas coisas que o Senhor pede para a gente fazer, porque a gente não reconhece a humildade que daí traz o livro A Glória da Criatura, que é a humildade é a glória da criatura, o que esse livro vem esclarecer. O que é a glória da criatura? A humildade. Pera aí, só um pouquinho, eu estava pensando que a glória não é para mim me exaltar. Mas a glória da criatura é ser humilde, obediente a Deus. Então, que interessante a gente poder pegar materiais como esse e você ver uma direção diferente do rumo que você está acostumado a tomar por sabedoria, por conhecimento, por educação. O Senhor te mostra uma coisa diferente, ser abençoado por Ele, por obedecer os seus preceitos. O Juliano falou aqui uma coisa que é interessante, dizer, né? Sobre a questão do grupo familiar, né? Que é o grupo doméstico, que não é só o grupo familiar, mas a gente está aberto, a gente recebe mais pessoas, mas o grupo doméstico, né? Aquele momento ali que a gente fala só com os da casa, os da família. Como é que tem sido a estratégia, Juliano, para isso funcionar? Porque eu creio que tem muitos irmãos aí que já começaram, eu já fui já comecei, desisti, tive que recomeçar, né? Porque a perseverança no grupo doméstico não é fácil. Já dizia o Senhor mesmo, né? O profeta na sua casa não tem honra, né? E aí a nossa luta para fazer com que os da casa consigam receber a palavra de Deus ali num momento. Tem que juntar a esposa, às vezes tem mais pessoas morando, tem que juntar o filho, às vezes tem que juntar um cunhado, às vezes tem que juntar o sogro, o pai e a mãe. E eles, para com esse negócio de igreja aí, rapaz. Que é isso? A gente tem que ir lá perseverar. Não? Como é que tem sido a tua estratégia para que isso funcione lá na tua casa? Amém. Eu recentemente, sim, nós voltamos a fazer, assim, esse livro da rejeição do Orcorava, né? Então, normalmente, a gente, antes de dormir, né, a gente faz um momento de um capítulo por dia, normalmente do livreto, né? E depois a gente ora antes de dormir, né? Confessando para Deus as iluminações que Ele nos deu, né? Os meus pecados, né? E é impressionante, irmãos, assim, porque tu acorda diferente, né? O próximo dia teu é diferente. Porque tu naquele momento, assim, Deus fala contigo, né? Daí tu vai dormir, tu repousa, né? O Senhor te guarda e de manhã tu acorda diferente, assim. A gente até tem um testemunho, assim, que a gente voltou a fazer o culto doméstico, lendo um com o outro, um lado do outro, inclusive na cama antes de dormir. Daí a gente orava e de manhã a gente despertava, assim, diferente. Assim, com mais paz, com mais tranquilidade. Eu, particularmente, assim, tenho uma dificuldade muito no acordar, na preguiça, assim. E eu via que, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ser mais renovada. E a acordar com mais disposição, acordar mais cedo, né? Mas tu pensa, por que isso, né? Porque a graça de Deus, ela começou a se derramar em mim, né? Porque eu me tornei praticante daquilo que Deus quer para mim. Que é o quê? Que é a leitura daquilo que faz bem para o meu coração. O que faz? E a gente nota assim, não era meu isso, né? Tem uma novidade que está acontecendo. Amém. É, porque muitas vezes eu resistia a isso, né? Mas agora eu vejo na última semana, principalmente, irmãos, tem sido uma benção, assim. Eu tenho conseguido acordar cedo, num horário que não conseguia. Eu tentava botar despertador, não dava. Pedia para a esposa acordar, só dava briga. Mas daí eu olhava, por que isso, Deus? Por causa dessa situação. Eu comecei a me alinhar a fazer o culto doméstico antes de dormir, né? Comecei a acordar mais cedo, consegui dar as primícias mais cedo. Meu trabalho fluía diferente no meu trabalho. É uma coisa, irmãos, impressionante, assim. Só os irmãos testando para sentir, assim, o que eu sinto, assim. É difícil falar por palavras, mas você recebe muito. Você acorda com mais disposição, né?
teu coração parece que está mais leve, assim, tu consegue levantar para dar as primícias. Assim, eu recomendo os irmãos a seguir um exemplo assim e testem, irmãos. Testem para ver se eu estou falando é de Deus ou não, né? Amém. Testem. Daí você vai ver que aquilo que eu senti, se é do Juliano ou é de Deus. Né? Eu creio que é de Deus, porque eu não conseguia fazer isso, irmãos. Testei muito tempo com a minha esposa, durante os 3 anos que nós estamos casados, e não dava certo. E começou a dar. Então eu vi que é de Deus. Amém. Então você está vendo a estratégia que você conhece um pouquinho mais também de como é que é a estrutura do grupo doméstico, qual é a visão do Senhor sobre isso? No livro Estabelecendo o Modelo do Monte, você vai pegar toda a receita do bolo lá. Tá lá, de como fazer, como é que o Senhor deseja que a gente faça. E tá aqui o irmão Juliano dando testemunho que funciona. Funcionou na vida dele, que é parte do corpo de Cristo. Você que é parte do corpo de Cristo, vai funcionar na tua também, né? Vai dar tudo certo, né, Drisiele? Drisiele, o que mais tu comenta sobre nós aí, conosco, com relação a essa vida, a prática da palavra na tua vida? Eu já conversei com o Juliano, não sei muito o testemunho de vida da Drisiele, né? Se veio para o Senhor quando conheceu o Juliano, se foi antes. Como é que foi? Foi antes já? Quem foi que levou, claro, Cristo levou para a igreja, né? Mas quem foi o vaso aqui que foi utilizado para levar um ou outro? Quem será que foi? Amém. Irmãos, eu conheci o Senhor nessa igreja, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, faz uns 8 anos já. E eu fui conquistada através do material. Na verdade, assim, eu sempre atribuía isso, né? Eu tenho alguns parentes na cidade de Cachoeira, parentes da família do meu pai. E a minha mãe conheceu o Senhor primeiro por causa da prima do meu pai, né? A Cristiane Junk. E eu sempre pensava assim que era com relação a isso. E aí um dia, conversando com a minha mãe, ela disse: não, mas tu foi convencida pelo material, porque tu não queria ir para a igreja. E eu trazia os CDs para casa e o Senhor fez eu relembrar tudo isso, irmãos. Ela trazia os CDs para casa, que na época, né, eram confeccionados os CDs com as ministrações também. E ela colocava, e eu resistia, eu não queria ir, eu não gostava muito de ouvir, mas ela colocava e deixava lá. E o Senhor falou muito comigo, né? Numa mensagem que eu lembro até hoje, que hoje está no CD, Propósito e Potencial. Tem uma mensagem lá que falou muito comigo, falava sobre o nosso propósito, sobre a criação, sobre o que estamos na Terra. Né? E foi através do material que o Senhor me ganhou, que o Senhor me conquistou, né? Então, faz um tempo já e eu glorifico muito o Senhor por isso, porque é Ele que nos convence, né, irmãos? E o Senhor está no material, né? Então, eu glorifico muito o Senhor por isso. Amém? E daí, na igreja, você conheceu o Juliano ou tu teve que ir lá buscar o vaso lá fora para trazer ele para a igreja? Nós nos conhecemos no dia de um encontro na cidade de Panambi. No ônibus, a gente se encontrou no ônibus e fomos apresentados pelos irmãos. E aí depois a gente começou a frequentar os grupos juntos e aí começou tudo. Num ônibus, uma viagem de Caxias a Panambi. Deu tempo para conversar esses vasos, né? Que maravilha! Tá aqui hoje os dois, dando esse testemunho desse casal maravilhoso que a gente tem aqui. O prazer de estar aqui tendo comunhão com eles. Olha, obrigado aqui pela participação de vocês. Valeu grandemente, hein? Obrigado você que está participando com a gente toda sexta-feira às 22 horas. Ficamos por aqui e até o próximo programa. TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.